Mateus capítulo 14. Nós estaremos lendo alguns versos. Amém? Todos encontraram? No verso 23 a seguir, nos diz assim: E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava lá, os 22 a seguir. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Aleluia. Aleluia. Santo é teu nome. Aleluia. Eu estive meditando nessa palavra por esses dias. E hoje também eu passei consagrando meu dia ao Senhor, buscando a Ele, orando, lendo a Sua palavra. E essa palavra tem falado fortemente ao meu coração. Não sei se vocês perceberam também, mas o Santo Espírito vem falando através dos louvores fortemente aos nossos corações. E esse texto, nós podemos tirar algumas lições para as nossas vidas. Nós podemos aplicá-la. Você pode aplicar ela à sua vida. Esse texto aqui é cheio do agir de Deus. Ele mostra a fragilidade humana, mas ele também mostra o poder de Deus. E nós vemos aqui, no verso 22, que Jesus mandou os seus discípulos. Ele falou assim: olha, entra para o barco e atravesse para o outro lado. Mas os discípulos perguntaram: e você, mestre, irá conosco? Não. Jesus ordenou a eles. Mas eles não eram os discípulos de Jesus? Não tinha que andar com Jesus? Por que Jesus mandou-os ir? Se você ler o capítulo de João, você vai entender. Aqui, antes dessa passagem aqui, Jesus tinha feito a multiplicação dos pães alimentados. Se você ver o verso 21, e os que comeram foram quase 5.000 homens. O contexto aqui é o seguinte: o povo viu Jesus fazer isso e ele falou: verdadeiramente este é o Cristo, é o Messias, coroaremos ele como rei. A ideia do povo era essa.
Aí o povo estava todo eufórico, sabe? Quando as pessoas estão eufóricas, e não é só um grupo, são 5.000 pessoas, e mais os seus discípulos. Eles pensaram: não, a gente está com Cristo, agora nós vamos fazer a vontade dele, e nós vamos libertar o povo do jugo. Aí Jesus falou: não, meus irmãos, vocês entenderam errado. Aí Jesus começa, primeiro ele despede os seus discípulos, vão. Na sequência ele despede a multidão. Jesus está dispersando o tumulto ali, ele está acalmando a situação. Porque às vezes as pessoas acham que Jesus está preocupado com as coisas deste mundo. Às vezes nós pensamos que Jesus está preocupado com o que está acontecendo no mundo. Não, Jesus está preocupado com o reino dos céus. Ele deseja que você se preocupe em como chegar ao céu. Ele deseja que o seu coração esteja descansando nas promessas dele, que te garante que se você for fiel, você chegará ao céu. Indiferente da circunstância, indiferente da provação que você esteja passando, indiferente. Aí ele despede os seus discípulos, despede a multidão e vai orar. Porque esse dia, se você ler, foi um dia pesado para o mestre. Ele fez muitas coisas, ele fez um trabalho muito grande, alimentou a multidão, curou muitas pessoas. Aí ele foi orar. Ele foi sozinho orar ao Pai. Diante disso, nós aprendemos também que Jesus, sendo Deus, ele não deixou de lado a oração. Na verdade, ele veio e viveu intensamente em oração. Mas você pergunta: mas como pode? Ele não era Deus? Aí você vê a obediência dele ao Pai. Aí você vê a disciplina dele ao Pai em cumprir tudo, em nos instruir como seus filhos. Mesmo que às vezes você ache que tem o controle da situação, mesmo que às vezes você é especialista em alguma área, mas não descanse apenas nas suas mãos. Esteja sempre nas mãos do Senhor, orando a Ele, porque através da oração é que trabalha a santificação na sua vida. É através da oração que você se aproxima mais dEle. E nesse tempo de pandemia, nesse tempo de aflição, nós temos como nunca orar a Ele, buscar a Ele. Porque às vezes nós passamos por situações igual aos discípulos. Quem que mandou os discípulos ao mar? Não foi Jesus? Aí quando eles estão navegando no mar, o que acontece? Veio uma tempestade, o vento era contrário. Mas eles não estavam seguindo a vontade do Mestre? Eles não estavam realizando o querer do Mestre? Eles não estavam sendo discípulos obedientes do Mestre? Eles não estavam cumprindo o que o Mestre ordenou? Está certo que foi com um pouco de relutância, né? Porque eles queriam coroar o Mestre. Mas eles foram, obedeceram, e o mar, o vento levantou uma tempestade. Aí nós paramos e pensamos: Senhor, o controle do meu barco está nas suas mãos. O Senhor está escolhendo caminhos errados para mim? O Senhor está escolhendo caminhos errados para a sua igreja? Está passando por uma provação tão grande? Porque nós não trazemos este vírus. A gente tem culpa deste vírus estar em nosso meio? Não temos. Mas é permissão. Os propósitos de Deus, às vezes, nós não compreendemos, mas Ele está fazendo a tempestade chegar, não só no mundo, mas também na sua igreja. Aquele povo que é direcionado para servi-lo, aquele povo que está cumprindo a vontade dEle, Ele traz a tempestade. Aí você começa a pensar: Senhor, por que nós estamos sofrendo tanto? Senhor, porque a minha família está sofrendo nessa tempestade?
porque nós estamos passando por provações, porque nós estamos passando por situações que nós não causamos isso. A minha vida sempre foi para te adorar, a minha vida sempre foi para te glorificar. Mas por que a provação está chegando no meu lar? Por que a provação está na minha família? Porque o inimigo está trabalhando contra a vida das pessoas que eu amo. Eu sou seu filho, Senhor. Eu sou seu filho. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Às vezes nós não clamamos assim. A situação é tão difícil, tão fora de controle, que nós colocamos apenas nas mãos dele. E mesmo nós colocando, nós às vezes nós questionamos: Senhor, por que essa tempestade tão forte? Eu ouvi a sua voz, eu estou na tua vontade. Por que, Senhor? Meu irmão, porque quando ele entrar no barco, tudo isso vai passar. Ele te faz ver a tempestade, ele te faz ver o quão grande é o mar, para que depois você veja verdadeiramente ele era o Deus vivo. Porque eu não conseguiria sair, mas ele vem e acalma a tempestade e te coloca em um lugar seguro, e vem a bonança. Meu irmão, às vezes você está passando por um deserto, por uma tempestade, mas é para que você reconheça no final quem ele é na sua vida, para que você veja e adore o nome dele, para que você veja e glorifique a ele, porque ele merece a sua glória. Às vezes, quando tudo estava tranquilo na sua vida, ele não ouvia a sua voz. Quando tudo estava bem, quando você tinha o sustento, quando a sua família estava indo bem, quando não tinha nenhum problema no seu lar, no seu barco, ele não ouvia a sua voz. Mas começa a chegar a tempestade, aí você se achega e clama a ele: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele quer ouvir o seu clamor, ele quer ouvir. Então, às vezes nós não entendemos as tempestades, mas é o Senhor trabalhando na vida do seu povo. E é interessante que Jesus está orando. E você acha que Jesus não está intercedendo pelos seus discípulos? Ele sabe o que eles estão passando. Jesus está lá orando, mas ele está intercedendo por eles. Você acha que ele não sabe o que você está passando? Ele sabe. Ele está intercedendo, está guardando você, para que o seu barco não afunde na tempestade. Ele está olhando, ele está observando. E quando você não suportar mais a tempestade, aí ele chega andando sobre as águas. Aqui nós não conseguimos entender, né? Como será que Jesus andou sobre as águas? Será que ele flutuou? Será que as águas endureceram para que ele andasse? Eu não sei. Eu só sei que ele andou. Ele andou. E quando você estiver na tempestade no mar, e você clamar a ele, e não puder mais suportar, aí ele virá andando sobre as águas. Mas é interessante aqui que os discípulos dele temeram. Quando o socorro estava vindo, eles se assustaram. É um fantasma. Quem é esse que está andando sobre as águas? É um fantasma. Os pescadores, o povo judeu, tinham algumas lendas, né? Que tinham espíritos que raptavam crianças, ou em alto mar tinha algumas coisas que falavam que não era coisa boa. Mas será que eles não conheciam o seu mestre? Mas daí, Jesus percebe
que eles não estão reconhecendo o seu mestre. Jesus está pertinho de você, e às vezes você não está reconhecendo o seu mestre. Aí ele fala, vamos ler. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Às vezes a tempestade faz você não ouvir, não ver o seu mestre. Mas daí ele vê que você está com o seu coração turbado, ele vê que você está em desespero, e ele fala, aquietai-vos, eu cuido de ti, eu cuido da sua vida, eu cuido do seu barco na tempestade. Porque enquanto Jesus estava ali, a tempestade não cessou ainda, a tempestade estava açoitando o mar. Mas a diferença é que eles já estavam vendo o socorro, eles já estavam vendo a provisão, a libertação. Aí ele falou, e eles viram e ouviram agora, tende bom ânimo, não temais. Então quando você está na tempestade, você vê o seu mestre, não se desespere, é ele vindo em seu socorro. Mas às vezes, se você está tão atribulado, tenha paciência, ele vai falar, calme-se, acalme-se, e você vai ver. Mas a continuação do texto vai nos dizer que Pedro, sempre Pedro, né? Pedro era o mais, parece ser sempre o mais disposto, né? O sempre mais afoito, né? Mas era sempre o mais desejoso de estar perto do mestre. Parece que o que ele pede não tem sentido. Parece que o que ele solicita é sem propósito. Porque se ele estava no barco, Jesus estava chegando, logo ele saberia, ele tinha multiplicado os pães, ele tinha feito o sobrenatural. Se Jesus chegasse ali, ele saberia que a situação se acalmaria. Mas ele falou, Senhor, se és tu, faz-me ir até o Senhor. Às vezes, quando você está vendo algo sobrenatural, o seu coração deseja mais. Quando você está vivendo e sentindo a presença dele, você está em alto mar, em tempestade, mas mesmo assim você esquece de tudo que está à volta, e você apenas quer estar com ele. E é isso que Pedro sentiu. Ele queria estar junto ao mestre. Nenhum dos outros discípulos pediram isso, apenas Pedro. E é interessante que Jesus não nega. Jesus podia ter falado assim, o que você quer, Pedro? Fica aí que eu já estou chegando, espera um pouquinho, segura a onda aí, está em alto mar, né? Segura a onda. Mas Jesus não pensa igual nós pensamos. Jesus, ele age de maneira diferente para provar a sua fé, para ver aonde você pode ir, para saber até que ponto você pode e você deseja estar com ele. Ele permite, porque às vezes nós achamos que somos super crentes, que nós vencemos todas as provações, mas a nossa experiência é apenas em pensamento, e Jesus às vezes quer que nós venhamos à prática do Evangelho, a prática da fé, para você ver quem Ele é, para você reconhecê-lo como seu Senhor, e como seu Salvador, e como seu provedor. Às vezes Ele quer que você seja ousado, às vezes Ele te dá um espírito de ousadia, às vezes Ele te dá um espírito de mansidão. Ele trabalha na sua vida, o Santo Espírito vai trabalhando e você não entende, mas por que eu fui tão ousado naquela situação? Por que eu fui tão ousado em defender o Evangelho, em anunciar o Evangelho? Aí depois você entende. George Whitefield vai dizer um exemplo.
Teve uma pessoa que falou assim, na mesma mesa que eles estavam, um órgão: às vezes você fala muito duro, você fala palavras muito pesadas. Mas qual palavras? Esses dias eu estava vendo você pregar, e você falou que você convidou os náufragos do diabo. Aí Whitefield falou assim: você ouviu que eu desci agora há pouco ali? Eu estava lá falando com uma pessoa que era bêbado, que era uma pessoa que era desprezada pelo mundo, que nem os seus amigos o queriam mais perto de si. Aí ele veio e falou assim: lembra aquele dia que você falou que os náufragos do diabo era eu? Era eu, um pecador, que fugi dos laços do inimigo, e eu estou aqui. Jesus me limpou, Jesus transformou a minha vida, e eu estou aqui. Eu louvo a Deus pela sua vida. Às vezes não entendemos, porque nós somos tão ousados em falar a palavra de Deus, mas o Santo Espírito, Ele sabe como trabalhar, Ele sabe como usar os instrumentos que estão na mão dEle. Mas para isso você precisa ser um instrumento. Você não pode querer manusear pela sua própria vontade. Você tem que abrir mão, falar: Senhor, usa-me como seu instrumento. Usa-me, Pai, nas tuas mãos. Usa-me. E Pedro aqui, ele tem essa ousadia, ele tem esse desejo do relacionamento com Deus, ele tem esse desejo de estar junto a Ele, ele tem esse desejo de descansar ao lado do Mestre. Aí Jesus fala: vem, vem. E é interessante que Pedro vai. Pedro era muito corajoso. Aí Pedro está no barco. Aí Jesus fala: vem, Pedro. Aí Pedro vai, começa a andar sobre as águas. Ele está olhando para o Mestre e continua a andar. E ele está olhando para o Mestre e ele está andando. Mas de repente ele sente um vento e ele começa a afundar. Ele começa a afundar. Meus irmãos, às vezes na sua caminhada você está olhando para Cristo, você está seguindo algo que é Cristo, você está indo bem, você está fiel, você está firme, você está forte. Mas de repente você começa a ver o vento. Porque quando Pedro desejou ir ao mar, ele não pensou que estava ventando, que tinha uma tempestade no mar. Ele só queria estar perto do Mestre, mas ele não pensou nas consequências. Às vezes a sua ousadia vai levar a você sentir o vento. E às vezes o vento vem em provações, vem em tentações, e querem te fazer afundar. Mas nós aprendemos com Pedro. Ele estava afundando, mas ele sabia que Jesus estava perto, e ele clamou: Jesus, salva-me! E é interessante que Jesus não, quem mandou você vir? Quem mandou você sentir o vento? Quem mandou você? Agora você vai afundar, Pedro. Não. Ele não é como o mundo. Ele não é como o mundo. O mundo, quando nós estamos afundando, ele vai. Mas Jesus não. Jesus te estende a mão.
imediatamente, Ele vai e te salva. Porque nós passamos pelo vento, às vezes nós estamos afundando, mas Jesus, imediatamente Ele vai até o céu, porque Ele não está longe, Ele está perto. Basta que você clame: Jesus, salva-me! Jesus, salva-me! Livra-me desse pecado, livra-me desse desânimo que quer me afastar de Ti. Ele não é igual ao mundo, não. Ele te ama, Ele quer o seu bem, Ele quer salvar a sua vida. Senão Ele não teria te chamado, Ele não teria um projeto na sua vida, Ele não teria feito você reconhecê-lo como seu Salvador, você já ter aceitado a Ele. O mais difícil Ele já fez, que foi te tirar do laço do pecado, te tirar do laço do inimigo. E você está na casa dEle, você está na presença dEle. Os ventos virão, você acha que vai afundar, mas se você clamar: Jesus, salva-me, Ele vem, imediatamente Ele vem e te socorre. Indiferente da situação que você esteja, Ele é o seu socorro, bem presente na angústia. Nessas horas nós entendemos o salmista, nessas horas que nós estamos passando em provações. Por isso que o Senhor te prova, para você ver quem Ele é, para você saber e conhecer quem Ele é. Essas experiências que Pedro teve, foi só Ele. As experiências que você tem, é só você. As experiências que o Senhor passa comigo, é só minha. Mas Ele passa para que você se achegue a Ele, e imediatamente Ele vem. E é interessante que Pedro, se você ler João acho que 21, quando ele vê Jesus ressuscitado, Pedro não saiu nadando, não foi? Ele não chegou até a praia a nado. Pedro não era um pescador, não era alguém hábil no mar. Mas como é que ele: Senhor, estou afundando, socorre-me. Porque quando você está no sobrenatural, quando você está vivendo o sobrenatural, você esquece das suas forças. Mesmo que você sabe nadar, você depende exclusivamente dEle. Senhor, salva-me. Aí você descansa. Aí depois que Pedro estava em segurança, que Jesus salvou a ele, e ali Jesus está realizando toda a obra. Nós aprendemos aqui que a salvação vem somente dele. Pedro não fez nada, era Jesus que estava flutuando e estava segurando Pedro. Então a sua vida é somente nas mãos dele. Não tente você querer nadar, não. Espere somente nele o seu socorro. Espere somente nele a direção para você trilhar, que imediatamente ele vem e levanta. Aí quando Pedro está salvo, aí Jesus vem e diz, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que duvidaste? Aqui Jesus não está falando que Pedro não tem fé. Ele está falando assim: homem de pequena fé. Ele não está dizendo: você não tem fé nenhuma. Não, você tem uma pequena fé. Mas aonde há uma pequena fé, há vida. Porque Jesus fala que um grão de mostarda, né? Se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você moverá montanhas. Há vida num grão de mostarda. Há vida também na árvore que Ele fez crescer. Os passarinhos vão lá,
Mesmo que às vezes a sua fé é pequena, há vida. Mesmo que você esteja em dificuldades, mesmo que a sua fé parece que é pequena, ainda há vida. Porque foi o Senhor quem te deu essa fé. Porque em outra ocasião Pedro vai reconhecer que Jesus era o próprio Deus. Aí Jesus fala: não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas foi o meu Pai. Então é uma fé dada por Deus, é um dom. Então mesmo que às vezes você está uma fé pequena, porque é interessante, nós vemos sempre um contraste. Não sei se você percebe, pessoas que têm uma fé tão expoente em algumas situações, caem em coisas tão pequenas, não é assim? Às vezes você tem uma fé um dia tão constante, o Senhor está contigo, te dá força, faz você caminhar, faz você fazer algo sobrenatural. Aí chega um certo dia que você começa a duvidar: será que eu sou salvo do Senhor? Será que Jesus me aceitou como seu filho? Será que Jesus é real? Será que o céu é real? Por que duvidaste? Jesus vem e pergunta a você nessa noite: por que você questiona o dom que Ele te deu? A fé que Ele te deu para descansar nas promessas dEle? Por que duvidastes? Jesus vem e renova as suas promessas sobre a sua vida nessa noite. Aquele que crer em mim será salvo. Aquele que crer em mim alcançará a misericórdia. Aquele que crer em mim será justificado perante o Pai e terá paz. Diz, ele terá o gozo da presença do Senhor, desfrutará da alegria dele. Mas para isso, você precisa crer. Por que duvidar? Se Ele te chamou, se Ele te capacitou, se Ele vê o seu caminhar, se Ele conhece o seu coração, por que duvidar? Às vezes é o inimigo que tenta nos afastar dele. Às vezes é as provações que querem nos afastar dele. Mas saiba que quanto mais você tem pecado, mais Ele lava e demonstra o seu poder. Quanto mais o pecador é maior, quanto mais a sujeira dele é maior, mais o nome do Senhor é glorificado na vida dele. Você já parou para pensar na ótica da arca cristã, da arca de Noé? É semelhante a Cristo, é um exemplo, é uma tipificação de Cristo na sua vida e na minha vida. Estamos lá na arca, estamos vendo a arca passando. Aí de repente passa aqui um coelho. Esse coelho vai rapidinho, né? Parece o perna longa, que é rapidinho, corre. Entra na arca que ninguém vê. Chega lá e está dentro da arca, em segurança. Oh glória! Aí de repente vem a lesma. Ah, essa lesma anda devagar, né, meu irmão? Está atrás ali, quer dar uma empurradinha, né? Vai logo, eu quero entrar na arca logo. Mas ela vai, o passo dela. Mas ela entra. Aí vem atrás o elefante, a sua tromba e as suas toneladas. A porta que coube o coelho, cabe o elefante. Ele chega lá, está em segurança. O seu pecado não te afasta dele. Às vezes você pode caminhar mais devagar, às vezes o seu pecado é grande, mas você entrará na arca e estará em segurança, porque a arca é Cristo. É Cristo. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça.
Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, por que duvidaste? Por que duvidar do agir do seu mestre? Ele ressuscitou mortos, ele curou leprosos, ele deu vista aos cegos, e ele está aqui hoje para perdoar os seus pecados, para dizer que você é meu filho, para dizer que essa pandemia não vai te afastar de mim, para dizer que eu sou contigo. Aleluia! Eu estou contigo. Eu contemplo as tuas dores, eu contemplo o teu caminhar. Eu estou contigo. Eu estou contigo.